Salve Maria a todos, sejam muito bem-vindos ao curso sobre alimentação, aqui fornecido pela Escola Santa Cruz, ministrado por mim, Carolina Schirma, que sou professora aqui da escola e sou casada também com o professor Norton Schirma, que já ministrou outros vários cursos aqui para a Escola Santa Cruz. E primeiro eu gostaria de parabenizá-los por terem adquirido esse curso, que hoje em dia é tão importante, né? Porque muito se fala sobre a alimentação e pouco se cria, né? Pouco se cria uma consciência alimentar. Hoje em dia nós temos muitas informações, são muitos estudos científicos que saem todos os anos, todos os meses, às vezes até toda semana. Ah, que o glúten não pode, que o glúten pode, que o glúten não faz mal, que o ovo faz mal, daqui a pouco o ovo não faz mais mal. E outras tantas dietas modernas, né, que vêm surgindo hoje em dia, né, como a dieta cetogênica, a alimentação ancestral, a dieta paleolítica, a alimentação carnívora, até mesmo a alimentação frutífera, né, de pessoas que só comem frutas, outras de pessoas que só comem vegetais crus. E nós acabamos ficando um tanto perdidos nessa situação, nos perguntando assim, o que que nós deveríamos, então, seguir, né, para ter uma verdadeira saúde alimentar. É a dieta ancestral, a alimentação ancestral? É uma alimentação mais equilibrada? É a dieta mediterrânea? O que que nós precisamos ter hoje em dia nos alimentarmos para ter saúde, né? Afinal, o que que é realmente a alimentação? Um conceito que foi tão perdido, né, nos dias de hoje, que muita gente acaba nem sequer entendendo, né? O que que é a alimentação? Qual é a finalidade dela? Seria somente para nutrir o nosso corpo? Ou é algo também social, né, que leva em consideração a cultura local, né, o país que você mora, a região que você mora, os costumes da sua família? O que que influencia de fato, né, para nós termos saúde de verdade? O que as descobertas científicas podem realmente nos ajudar e no que elas podem nos atrapalhar nessa questão sobre nutrição e alimentação. Eu decidi fazer esse curso porque quando eu era mais jovem, quando eu tinha 18 anos, eu fiz faculdade de nutrição. Não cheguei a me formar porque eu sempre quis fazer gastronomia, mas eu cheguei a fazer nutrição até a parte ali dos estágios, né? Então, eu cheguei até a parte dos estágios. Eu não cheguei a atender, porque eram 2 anos, são 3 anos de curso e 2 anos de estágio. Eu fiz os 3 anos da faculdade normal, então toda a parte teórica da nutrição, todo o embasamento científico que compõe a faculdade de nutrição, eu fiz, né? Eu cheguei até o final. E o primeiro ano de estágio é quando a gente acompanha as nutricionistas, simplesmente. A gente faz um acompanhamento dos atendimentos e a gente faz anotações, né? Tira dúvidas, vai se familiarizando com os atendimentos nutricionais. E o último ano do estágio seria então os atendimentos, onde eu começaria a atender as pessoas. E eu saí da nutrição não porque a nutrição, a faculdade de nutrição, a parte teórica, em si, ela tenha algum problema, no caso, né? Tipo, que ela não é o correto, ela não funciona, me desencantei um tanto. Tem, lógico, que todas as faculdades sempre tem alguma coisa, né? Então, há sempre alguns erros, assim, que a nutrição tem. Eu vou esclarecer também aqui, nesse curso. Eu peguei e eu já sabia, né? Desculpa, eu já sabia desse, desses erros da nutrição, da faculdade de nutrição. Aí isso praticamente desconsiderava. Mas as outras partes de embasamento científico e teórico, elas funcionam muito bem na prática e realmente conseguem trazer saúde com equilíbrio e moderação nos dias de hoje. Só que a questão dos atendimentos nutricionais eu me desencantei um pouco, porque eu achava eles um pouco humanizados.
porque eles já tinham uma certo extremismo alimentar, né? Você provavelmente deve ter passado por essa situação de que você vai numa nutricionista, aí ela acaba passando uma dieta para você, e que nessa dieta tem muitas coisas que você não gosta de comer. Por exemplo, você gosta muito de comer pão com presunto e queijo de manhã e tomar um café com leite. E a nutricionista vai lá e corta o seu pão de manhã, fala para você comer, sei lá, uma tapioca ou um mingau de aveia, uma omelete, alguma coisa assim, corta ali aquele café da manhã que você já estava habituado a fazer. Então, é difícil nós hoje em dia encontrarmos profissionais da nutrição que sejam mais humanizados, né? Tem alguns já que estão surgindo aí no mercado, alguns inclusive muito bons, que eu até sigo no Instagram, que tem ótimas dicas de nutrição e realmente tem esse contato mais humano com os pacientes, né? Não simplesmente prescreve ali os alimentos e acabou, sem explicar nada, né? E acaba que, por conta disso, dessa questão da nutrição, como é ensinada na faculdade, não ser algo tão humanizado, que eu me desencantei um pouco, eu acabei trocando de curso e fui para gastronomia. Sou formada em gastronomia, me formei, né? E, para deixar bem claro, já que nesse curso, que este curso de alimentação, ele não é um curso de culinária, apesar de eu ter formação para ensiná-lo sobre culinária, eu não vou ensinar nenhuma receita prática aqui neste curso. Ele não é sobre isso. Esse curso é para falar sobre a questão da alimentação e da nutrição. Como é que funciona, né, trazer para vocês essa parte teórica da nutrição, junto com um conhecimento mais filosófico, digamos assim, da realidade, uma percepção mais real de como as coisas acontecem, do que funciona ou não e quais são as interferências do ambiente externo no nosso corpo, tanto externamente quanto internamente, e todas essas questões que muitas vezes são deixadas de lado nessas tantas teorias de dietas alimentares que nós temos hoje em dia. Né? As pessoas acabam ficando perdidas. E por que isso acontece? Justamente por essa questão da faculdade de nutrição ela não ser muito humanizada, é que acaba abrindo espaço, né, para as pessoas falarem assim, tipo, então a questão da nutrição tradicional, né, que nem ensinado na faculdade, tá errado. A gente não deve seguir isso, porque acaba se tendo, né? Porque como as nutricionistas têm esse costume que elas aprenderam assim na faculdade, é um protocolo que você segue, de simplesmente passar listas ali dos alimentos e não dar assim, muita explicação para os pacientes, tipo, você tem que seguir isso para ser saudável, sem dar uma explicação detalhada, porque senão realmente isso, coitada das pessoas, né, das nutricionistas, imagina pegar e para cada paciente que você atender, você faz um resumo do que tudo que você aprendeu na faculdade para ensinar para aquela pessoa, para que ela adquira uma consciência nutricional sobre o porquê daquelas coisas ali que você colocou na dieta. Tem alguns bons profissionais que fazem isso. Inclusive, hoje em dia, muitos nutricionistas têm feito cursos semelhantes a esses que eu vou ministrar para vocês, de trazendo essa consciência, né? O porquê das coisas, como é que funciona a digestão dos macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura, quais são a importância de cada um deles para o nosso organismo, no que eles atuam, no que não atuam. Então, os micronutrientes, né? Que são as vitaminas, os sais minerais. Então, qual a importância, como eles são digeridos, como eles são armazenados no nosso corpo, distribuídos. Então, todos esses conhecimentos eu vou trazer aqui para vocês, para que vocês possam, no final desse curso, tomarem as rédeas da alimentação e da saúde da família de vocês, ou de vocês como um indivíduo mesmo, né? De acordo com o seu objetivo, tá bom? Então, se você tem um objetivo mais. Você quer emagrecer, com esse curso você vai poder conseguir até mesmo montar sua própria dieta sozinha, se você quiser.
para você conseguir atingir esse objetivo. Se você tem, às vezes, até mesmo alguma doença, eu não vou trazer aqui nenhuma cura, tá? Mas eu vou dar os meios, assim, para vocês tentarem equilibrar o corpo de vocês. Porque um corpo saudável, ele é um corpo equilibrado, tá? Não é um corpo extremista. Você pode ser saudável continuando comendo pão, né? Comendo macarrão, lógico que tudo isso com um certo equilíbrio, né? Se você não tem nenhuma reação alérgica, uma intolerância, que eu também vou tratar aqui com vocês, o que é alergia, o que é intolerância, mais ou menos um resumo de como elas acontecem, o que realmente inflama o nosso organismo, que não é necessariamente um alimento, mas um alimento é tipo um efeito colateral, tipo assim, algo que fica mais evidente de que o seu corpo está com um certo problema. Então, quando a gente começa a ter reações alérgicas a alimentos, a gente fica mais atento ao que a gente está consumindo. E como eu conseguir equilibrar isso? De acordo com o objetivo de vocês. Se é só simplesmente ter mais saúde, vocês vão conseguir discernir o que serve e o que não serve para a vida de vocês. Esse é o objetivo desse curso, é tirar os terrorismos alimentares, tirar os extremismos que colocam na nossa cabeça hoje em dia, principalmente com o Instagram, né? Todo mundo virou doutor, praticamente. E muita gente, muitos leigos falam sobre essas coisas como se fosse uma verdade absoluta. Tipo, não, você só vai ter saúde se você consumir determinados alimentos. Se você tiver uma alimentação X ou Y, porque se você come muito tal coisa, você vai ficar doente. Existe gente que fala que você vai morrer, você vai prejudicar a saúde da sua família e você se sente um monstro, né? Tem algumas mães que entraram em contato comigo já falando assim: ai, eu dei um pedaço de pão pro meu filho, será que vai fazer mal para ele? Sabe? Umas coisas assim. Hoje em dia tem um terrorismo alimentar tão grande surgindo nas redes sociais que chega a ser apavorante o que está fazendo com a cabeça das pessoas. E, e os leigos, e até mesmo alguns médicos que falam sobre isso de uma maneira muito extremista, tá muito terrorista, faz as pessoas ficarem neuróticas com as coisas e não pararem para pensar, tipo, não, calma lá, vamos ver como é que as coisas funcionam. Aí muita gente acaba só seguindo o que com aquele médico, aquele influenciador, influenciadora, tá falando para você e você não para pra pensar se aquilo realmente é assim e por que é assim ou se não deveria ser assim. As pessoas esquecem de olhar para a realidade, acabam entrando numa bolha de terrorismo e extremismo alimentar que você fica realmente neurótica, né? Porque o que é a alimentação? Ela não é só algo que vai nutrir o nosso organismo. A nutrição, a alimentação, ela tem um papel muito social também, dos costumes que você tem, de como a sua família sempre se alimentou, essas coisas, os nossos ancestrais, e falando isso do jeito certo, passam uma certa genética e predisposição para nós que somos seus descendentes, que na Idade Média isso eles chamavam de estirpe, né? Por isso que, por exemplo, na Idade Média, as pessoas casavam com pessoas da mesma classe social. Então, por exemplo, um nobre se casava com outro nobre, né? Um comerciante se casava com a filha ou com o filho de um comerciante. Um sapateiro com o filho do sapateiro, um alfaiate com o filho do alfaiate. Enfim, por quê? Por causa da estirpe. Porque o nosso corpo, tá? O nosso corpo humano, ele é uma máquina. Falando assim, de modo figurado, né? Ele é uma máquina. Se você estuda a fisionomia, a anatomia humana, é uma coisa que você fica encantadíssimo com como que funciona, como Deus fez o nosso corpo tão perfeito. Só que, lógico, o nosso corpo ele pode apresentar defeitos. Obviamente, o nosso corpo ele é muito bem feito, mas por às vezes até mesmo a influência dos nossos antepassados, que, por exemplo, a gente descende de um povo, de uma família onde as pessoas tinham muita tendência a serem muito coléricas, muito estouradas.
muito agitadas e coisas assim. E isso pode desencadear, tá? As nossas reações emocionais podem desencadear problemas físicos no nosso corpo. Então, até mesmo muitas doenças, como pressão alta, problemas digestivos, problemas de pele, que podem sim ser tratados e amenizados com a alimentação, mas podem também ter sua origem em problemas emocionais que nós temos, do nosso próprio temperamento, porque na alimentação o nosso temperamento também influencia. Porque se nós temos um temperamento que é muito quente, por exemplo, uma pessoa que é muito colérica, e você só come alimentos quentes, que nem carne vermelha, muita cerveja, muita pimenta, muito café, muita coisa quente, muita canela, né, abacaxi, especiarias, essas coisas. Perdão. Você pode desenvolver, por uma questão de sobrecarga desse calor que o teu próprio temperamento gera, você pode desenvolver problemas com pressão alta, como úlceras estomacais, ácidos, né? Você pode ficar com sangue muito ácido, e o sangue muito ácido pode causar problemas nas juntas, porque se o sangue ficar muito ácido, ele começa a alterar o pH do corpo as partes mais afetadas são as nossas cartilagens, então as nossas juntas, né, do ombro, as articulações do joelho, da coluna. Então são pessoas que com o tempo, se elas não se derem conta disso, ou simplesmente por não saberem, né, dessas informações, podem desenvolver problemas de saúde com essas coisas, devido à influência que os alimentos têm também no nosso temperamento, que também influenciam no nosso corpo. Tá? O meu esposo, o Norton, ele fez um curso muito bom sobre os temperamentos, onde ele fala um pouco sobre essa questão dos alimentos, né? E o curso dele, ele pode ser uma parte complementar a esse, que é onde ele vai detalhar mais sobre a questão dos temperamentos, e aqui eu vou dar mais uma noção geral, tá? De alimentação e saúde. Então, tudo isso está incluído na nossa alimentação, tá? Não é só o ato de nutrir o nosso corpo. A alimentação gera memórias afetivas, tem pessoas que acabam, por exemplo, podem ter passado por algum trauma na infância com determinado alimento, se a pessoa come aquela comida, ela lembra disso. Pode ser que ela não lembre, mas se ela come, ela se lembra, pode se lembrar daquele trauma, ou acaba, às vezes, até se sentindo mal, não sabe muito bem o porquê, né? Às vezes é algo que aconteceu lá na infância dela e ela nem lembra mais, que está relacionado àquele determinado alimento, então você tem reações ruins àquela comida, né? A alimentação reúne as pessoas na mesa, reúne as famílias na mesa, nos traz boas memórias, a gente sente o cheiro de bolo, lembra da nossa mãe, lembra da nossa avó, e come uma fruta e pensa assim, nossa, eu comia tanto isso aqui quando eu era criança, né? Às vezes, por exemplo, uma melancia, você pode ter uma lembrança do verão com a sua família, que vocês sentavam ali depois do almoço, da tarde, comiam uma melancia com seus amigos, seus irmãos, seus primos, enfim, seus familiares, né? E vocês tinham momentos de descontração. Também a alimentação está relacionada aos nossos gostos, né? Tem coisas que a gente não gosta de comer e não tem assim por que a gente querer nos obrigar a comer certas coisas que a gente não gosta, simplesmente por uma questão puramente de saúde e de nutrição, porque tem muitas alternativas que você pode utilizar, tá? Para substituir certos alimentos que você não gosta de comer. Tem algumas pessoas que podem não gostar nem um pouco de comer ovo, que detestam comer ovo. E se você não gosta, se você se sente mal, passa mal, fica meio enjoado, tipo, pra comer aquilo ali é um sofrimento, você não precisa comer ovo e tá tudo bem. Tem outros substitutos pro ovo. Assim como temos substitutos para carne, para o leite, para os queijos, para praticamente tudo, para o pão, para a massa, para o arroz. Nós temos várias opções, né? Então a alimentação ela está incluída em tudo isso. Não é apenas algo fisiológico. Ela envolve questões. Perdão, tô passando tomate aqui, vai dar um barulhinho.
Ela envolve questões culturais, então o que nós comemos no Brasil é diferente do que as pessoas comem na África, que é diferente do que comem na Inglaterra, que é diferente do que comem na Noruega, que é diferente do que comem nos Estados Unidos, que é diferente do que comem no Alasca, que é diferente de tudo, entendeu? Porque, inclusive, Deus ele dispõe as coisas muito perfeitamente. Então, uma curiosidade, por exemplo, para vocês saberem, que no Ártico, lá mais próximo do Polo Norte, e nesses países onde se tem essa baixa incidência da luz solar, as pessoas que têm, por exemplo, no inverno, o sol sequer aparece, né, lá nesses locais. Eles ficam assim meses em escuridão completa. Então, como é que essas pessoas fazem para não ter deficiência de vitamina D, por exemplo? Antigamente, quando não existia suplemento de vitamina D, como é que essas pessoas faziam? Todo mundo morria de osteoporose, porque a vitamina D, ela é o que a vitamina que faz o corpo, os ossos absorverem o cálcio que a gente ingere na alimentação. Então, como é que eles faziam, né? Aí, se você for ver, qual é um dos alimentos que tem superabundância nesses locais mais frios? É o salmão, o peixe salmão. Ele sobe para essas regiões para poder se reproduzir. E a carne do peixe salmão, ela é riquíssima em vitamina D. Então, esses povos lá mais para o Ártico, para o norte do mundo, eles consomem muito salmão. E com isso eles não ficam deficientes de vitamina D, né? Então, olha só como Deus dispõe as coisas, né? Tipo, eles têm baixa incidência de luz solar durante vários meses do ano, que o sol sequer aparece. Mas eles têm muito salmão. E eles comendo salmão, eles conseguem então suprir essa carência de vitamina D. O que é muito diferente de uma pessoa que mora num país tropical que nem o nosso. A gente tem luz solar aqui praticamente o ano inteiro, mesmo lá no Rio Grande do Sul, onde eu morei, aqui onde eu moro também na Serra do Rio de Janeiro. Também assim, tem algumas partes do ano que não tem tanta luz solar, porque chove muito. Mas mesmo aqui a gente tem uma abundância de luz solar, a gente não chega a ficar meses em completa escuridão, que nem é nesses países. Então a gente pode se beneficiar da luz do sol. E a nossa alimentação muda também. Justamente por nós sermos um país tropical, a gente não tem invernos rigorosos. Aqui não neva, né? As coisas não ficam abaixo de menos 10 graus. De muito dificilmente as temperaturas vão chegar a menos 15 graus, menos 30 graus, menos 35 graus, menos 40 graus, que nem é nesses países da Europa, onde há invernos rigorosos. E por ter esses invernos rigorosos, a alimentação desses países muda muito para nossa alimentação, porque a gente não precisa fazer estoque de comida, porque não vai chegar o inverno, a gente os alimentos não vão morrer congelados, não vão congelar e a gente vai perder toda a lavoura de alimento, a gente não precisa guardar o nosso gado dentro dos celeiros para eles não morrerem de frio, né? A gente não precisa colher capim e transformar em feno para que os animais tenham que comer no inverno, né? Então isso muda muito para cada zona do planeta, para cada país e até mesmo dentro do próprio estado que você mora, essas coisas podem mudar. Que nem, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. A capital do Rio de Janeiro é muito quente. O slogan, né? Rio 40 graus. Porque é muito quente o ano inteiro. Então, o máximo de frio que faz é tipo 22 graus, 25 graus. Quando tá muito frio, 20 graus. É o máximo de frio que faz. O resto do ano é muito calor, é muito quente. O estado do Rio de Janeiro. Então, lá mais perto do litoral, mais perto da capital, é mais quente. E se você vai subindo para a região serrana, que nem em Teresópolis, por exemplo, Lumiar, né, Nova Friburgo, essas regiões mais que chamam, né, de região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, você vai ter um clima mais frio, que é justamente o que acontece aqui onde eu moro. Aqui, a temperatura mais quente do ano que já fez, num dia que estava muito extremamente quente, fez 36 graus.
dia no ano. O nosso verão aqui chega no máximo uns 32 graus, assim nos dias mais quentes, de resto fica uma temperatura mais amena, com uns 30 graus, 28 graus. Não temos temperaturas tão altas assim, e também não temos temperaturas tão baixas. O máximo que eu já vi fazer, o mínimo que eu já vi fazer aqui, onde eu moro, foi 8 graus. Um dia mais frio e era de madrugada ainda. Então, olha como que muda, né? Da capital, que faz quase 40 graus a maior parte do ano, para a região serrana do mesmo estado, onde faz no máximo 25 graus a maior parte do ano. Então, isso vai influenciar também na alimentação das pessoas. Nem tudo que se cultiva perto ali da capital vai conseguir se cultivar aqui na região serrana. No Rio de Janeiro, justamente por conta do clima, por conta da questão da umidade, por conta da altitude. Tudo isso influencia no nosso organismo também. Então, a alimentação, ela engloba tudo isso. E todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Qual é o meu temperamento? Qual é a minha idade? Qual é a minha altura? Qual é o meu peso? Né? Que eu vou ensinar isso tudo para vocês, que nem, por exemplo, calcular qual seria o seu peso ideal para sua altura, para sua idade, né? Se você tem muita massa muscular ou muita gordura corporal, porque se você não tem um balanço correto de gordura corporal e massa muscular, você vai ter um corpo desequilibrado e, por consequência, você vai ter uma saúde mais fragilizada, porque a musculatura ela tem o seu papel importante no nosso organismo, assim como a glicose, que vem dos carboidratos, e as gorduras também têm a sua função, mas se um desses ficar demais, começa a comprometer o equilíbrio do nosso organismo. Então, isso influencia também. Como que eu posso fazer um cálculo para saber uh, qual a quantidade de alimentos que eu preciso ingerir ao longo do meu dia para se ter mais saúde? Qual é o meu temperamento? No que isso influencia na minha saúde, na minha alimentação? Qual é o ciclo digestivo que você segue? Tem pessoas que têm uma digestão mais lenta, tem pessoas que têm uma digestão mais rápida, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado na parte da noite, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado na parte da manhã. Isso influencia também, que você pode pegar e seguir uma certa recomendação de digestibilidade para que você, por exemplo, que tem problemas de insônia, tem problema de sono agitado, de noite muito pesadelo, muito suor, durante a noite você pode tentar equilibrar isso para que durante a noite a sua digestão seja mais suave, né, do que ao longo do seu dia, para que assim, por consequência, você consiga ter uma noite de sono melhor, mais reparadora. Então, isso também inclui como é que é a sua digestão, né? Como é que é o seu tempo de sono, quanto de água você consome durante o dia, porque isso também é um fator importante, que está ligado à alimentação. Como é que é o local que você mora? Local, cidade que você mora, não o país que você mora, não o estado que você mora, porque o Brasil é imenso, gente. O Brasil, a alimentação muda de norte a sul, tem alimentação diferente. Então, o local que você se encontra atualmente vai influenciar na sua saúde, na sua alimentação. Então, são vários fatores, né? Como eu falei aqui, a localidade, também os seus gostos, né? O que você gosta de comer, o que você não gosta de jeito nenhum. Como é que é a sua tolerância? Acho que caiu a luz, vai ficar um pouco escuro aqui, daqui a pouco deve voltar. Como é a questão da sua ah, tolerância a experimentar alimentos novos, né? Se você tem uma boa aceitação ou não, né? Isso depende muito de como foi sua criação, como que você foi criado. Quais são as memórias afetivas ou negativas que você tem com a alimentação, né? Quais são as culturas, quais foram os seus hábitos alimentares que você herdou da sua família. Então, todos esses fatores, que são vários, eles influenciam na nossa saúde.
Não é uma coisa isolada, não é uma regrinha pronta, simplesmente, que você, eu vou seguir essa dieta aqui, aí eu não vou mais ficar doente, vou ter uma saúde impecável, eu vou pegar, vou suplementar um monte de coisa aqui, vou cortar o carboidrato, vou cortar o glúten. Calma, entendeu? Assiste esse curso primeiro, quando chegar no final aí que você pare e faz um, uma crítica realmente a como está sendo a sua alimentação, o que que funciona para você, o que faz sentido para você, o que se encaixa dentro do seu orçamento, da sua renda, porque isso influencia muito. Não adianta você querer ter uma alimentação de uma pessoa que tem uma condição financeira muito acima da sua e você pegar e começar a se endividar com isso, né? Com essa questão da alimentação, de não, porque eu tenho que ter uma alimentação mais saudável, então você pode sair adoidado por aí fazendo dívida para poder se adequar àquela alimentação que na sua cabeça você acha que é melhor. Não é assim, porque as questões de acessibilidade financeira contam também muito para nossa, para que a gente consiga sustentar uma alimentação e fazer as melhores escolhas dentro das nossas possibilidades, tanto sociais, locais, gostos pessoais, tá bom? Então, essa foi a aula introdutória do curso sobre alimentação. Espero muito que vocês gostem desse curso, que vocês consigam tirar um bom proveito e que ao final desse curso, meu maior objetivo é que vocês consigam ter uma alimentação mais consciente na vida de vocês e sem tantos extremismos, tá? Sem tantos terrorismos alimentares, que nem tem muito hoje em dia. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e salve Maria.